A importância da comunicação para o atendimento eficaz. Eu começo com um pensamento, né, uma frase muito popular do Abelardo Barbosa, também conhecido como Chacrinha, né, que ele diz que quem não se comunica se trumbica. Então imagina como seria o mundo sem a comunicação. Não é? Então, a comunicação rege todo o processo de interação entre os seres humanos. Já imaginou uma sociedade onde as pessoas não se comunicassem? Na verdade, se não houvesse comunicação, também não haveria sociedade. Através da comunicação, percebemos o outro, trocamos ideias e experiências, e é através da educação, não é, que nós utilizamos muito a comunicação. Então, através da comunicação, nós ensinamos e aprendemos. A comunicação, ela está tão intimamente ligada no nosso dia a dia que a gente nem percebe, né? É como o ar que a gente respira. Sabemos o valor que ele tem para nos manter vivo, mas de tão natural que ele é, a gente já realiza aquele ato de forma tão mecânica que a gente nem percebe. Então, a comunicação é muito natural. Assim como falar, pensar, o ato de escrever, quando a gente já aprende isso, se transforma numa coisa tão natural que esquecemos o valor que ela possui, né? Então, por ser uma atividade intrinsecamente ligada às relações do nosso dia a dia, então, será que todos possuem a mesma habilidade comunicativa? Então a gente sabe que não, as pessoas têm diferença em relação à aprendizagem, em relação à compreensão, né? Alguns mais lentos que outros, alguns têm mais dificuldades que outros, né? Então, a comunicação também não pode se dar dessa forma tão linear. A gente tem que perceber que outros têm dificuldade em interpretar a nossa comunicação. Daí todo o cuidado necessário. Não é raro observar que às vezes queremos nos comunicar com alguém, mas parece que essa pessoa não nos compreende. Já se sentiu assim? Será que nunca nos deparamos com alguém nos comunicando algo que simplesmente a gente fica sem entender aquela mensagem? Então é frustrante, não é? A gente querer saber o que é e não conseguir. Então imagina, quando você estiver mandando sua mensagem para alguém, pense nisso. Bom, o que fazer para que os nossos interlocutores nos compreendam bem e nossa mensagem seja transmitida com sucesso? Então, muita dessa culpa aí pelo insucesso é do emissor, né? Então, tem que buscar clareza e objetividade. Então, nós devemos ir além dessa questão de só falar e escrever. O processo de comunicação exige mais do que isso, né? Então, é necessário se comunicar bem, né? A comunicação que nós chamamos de eficaz. É fazer com que o outro entenda exatamente aquilo que eu quero e que eu também possa entender o que o outro quer. A comunicação eficaz é isso, né? A maneira pela qual nos comunicamos tende a estabelecer a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, a boa comunicação, assim como o bom atendimento, são ferramentas indispensáveis na relação entre a empresa, os seus funcionários e os seus clientes, né? Nós vamos começar aqui com a autoanálise. Eu sempre peço uma palestra nas firmas, nas empresas, que as pessoas façam essa autoanálise. Quem trabalha no atendimento, então tem que ser honesto consigo mesmo. Então olha lá. Primeiro, quais os seus maiores receios ao lidar com os clientes? B. Quais as suas maiores dificuldades ao se comunicar com o público? A gente sempre tem alguma, né? O que você gostaria que melhorasse para tornar o atendimento mais eficiente? Quais pontos positivos você destacaria quanto ao seu desempenho no atendimento público? A letra E. Qual a importância da comunicação para que seu atendimento seja eficaz? Você julga importante a comunicação no seu atendimento? Que nota você daria para o seu atendimento aos clientes? E a letra G. Como você percebe o seu cliente no final do atendimento? Como é que ele sai quando você o atende? Geralmente é insatisfeito, parcialmente satisfeito, satisfeito ou completamente satisfeito. Então, você tem que fazer essa autocrítica, tem que fazer essa autoanálise, ok? Bom, o atendimento vem do latim, né? Attendere, e olha o que significa atender, para quem não sabe. Atender é prestar atenção, reparar, cuidar, dirigir-se a alguém, ter em consideração e levar em conta. Então, olha quanta coisa para atender. Percebe?
a profundidade que tem o verbo atender. Gente, engana-se quem acredita que atender é uma tarefa fácil. Cada cliente tem a sua particularidade e acha que seu problema é o mais importante de todos. Na maioria das vezes ele não quer saber quem você é, mas apenas ter o seu problema resolvido. Essa é a questão de qualquer cliente. Quero o meu problema resolvido e o quanto antes possível, né? Em época de crise e de ferrenha concorrência, deixar o cliente sem respostas e fazê-lo sentir-se mal atendido é algo impensável e que pode acarretar sérios prejuízos para a imagem e a credibilidade da marca, do produto ou da empresa, a gente percebe? Olha, diante de tanta facilidade no acesso à informação, tecnologia e mídias sociais, um cliente insatisfeito pode inundar as redes com informações negativas sobre uma instituição e, em pouquíssimo tempo, compartilhar as suas frustrações, seus pontos negativos com milhares ou até milhões de pessoas no mundo inteiro. Então tem que se tomar muito cuidado na forma como se lida com esse cliente. E veja, atender bem não é luxo, não é mimo, gente. Atender bem é obrigação de qualquer empresa que quer zelar pelo seu nome, tá? E não importa qual é o tipo de cliente que você vai atender, se é o cliente interno ou se é o cliente externo. A imagem que você tem que zelar da sua empresa é a mesma para todos os tipos de público que você tem que atender. Então, nós já sabemos disso, né? Que a comunicação é um elo muito importante nessa relação. Gente, a comunicação não deve ser colocada em segundo plano, tá? Veja, o atendente de uma loja, o atendente de um hotel, o atendente da sua empresa, quem está ali na linha de frente, o vendedor, ele faz o papel de relações públicas. É ele quem está na primeira linha ao atendimento ao cliente. E se ele não souber atender esse cliente adequadamente, o que vai acontecer? Vai deixar o cliente frustrado, né, e com a imagem negativa da instituição. Então a probabilidade desse cliente voltar diminui bastante, né? Agora, quais são as qualidades de um bom atendimento? Vamos ver isso? Primeiro, clareza. Eu sempre falo aqui na comunicação, clareza, objetividade, né, gente? Então, seja seu texto oral ou escrito, a clareza é elemento fundamental, gente, para que a mensagem ela seja compreendida. Seja objetivo no que você quer transmitir a seus clientes. As frases bem pronunciadas, as frases bem redigidas facilitam a compreensão, deixando a comunicação mais fluida e diminuindo o nível de desgaste da prova. Clareza é imprescindível para a comunicação. Quem atende o cliente, gente, tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir, tá? Então, só saberemos responder corretamente ao que nos foi perguntado se tivermos compreendido a mensagem do nosso cliente, percebe? Saber ouvir, gente, é prestar atenção nas dúvidas dos nossos interlocutores, ou seja, de quem está conversando com a gente, de quem está lendo nossa mensagem. E muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar deles para entendê-los melhor. Vale salientar que cada pessoa, como a gente já viu, tem um ritmo diferente de compreender as coisas. Então, a nossa linguagem vai ter que se adaptar, tá certo? Não ignore, por mais simples que seja, uma informação transmitida por aquele cliente, tá certo? E isso vai nos levar exatamente a esse outro aqui, ó, a adaptação da mensagem. Se cada cliente tem uma compreensão, um modo diferente de perceber, de entender as coisas, então às vezes a mensagem não pode ser igual para todo mundo. Não é? Nem sempre é possível tratar todos os clientes da mesma forma, usando a mesma abordagem. Quem você está atendendo? É alguém de idade? É uma criança? É uma mãe grávida e jovem? É um adolescente rebelde? Então, para cada um desses clientes, provavelmente nós vamos ter que modificar o nosso estilo de linguagem. Né? A gente tem que adaptar o nosso estilo de linguagem ao nosso cliente, tá? Lembre-se, uma mensagem deve ser adaptada para facilitar a comunicação dos públicos diferentes, não é isso? Se seu cliente tem um nível vocabular inferior ao seu, a gente vai atender uma pessoazinha humilde, viu, do interior, tá certo? Não tente mostrar para essa pessoa que você é dono ou dona da língua, que tem um nível vocabular maior. Não, gente, você pode frustrar o teu cliente. Então veja o que é que o verdadeiro líder faz. Ele não vai descer de nível para o cliente. Não existe isso, descer de nível. Ele está fazendo uma
adaptação da linguagem. Isso é uma ferramenta que pessoas inteligentes sabem fazer para que a sua comunicação seja eficaz. É uma ferramenta, não é menosprezo, não é baixar o nível, tá certo? Se ao contrário, o seu cliente quiser utilizar um repertório vocabulário culto e você tiver dificuldade, porque pode acontecer o contrário também, né? O cliente estudado demais, viajado demais e chega com aquele vernáculo todo, é só você admitir que admira quem fala bem a nossa língua. Mas não se acanhe em perguntar se você não entender, tá certo? Não se faça de rogado, não entendeu? Pergunte. E se possível, peça para que ele ou que ela seja mais claro e utilize um padrão que seja mais próximo do seu. Então, dessa vez, vai ser o cliente que terá a obrigação, né, de adaptar a mensagem para que você compreenda, certo? Bom, outra coisa é segurança, né, gente? Se você se mostrar inseguro para seu cliente, então pode ter certo que ele vai desconfiar de você, tá certo? Observa-se muito essa questão de confiança, né? Então, se você não passar confiança para o cliente, não só a sua imagem, mas também a imagem da empresa e do produto ou do serviço vai ficar desgastada. Então, muita atenção a isso, ok? Muita atenção.